Você admira uma mulher? E quais mulheres que você admira e por quê? Eu lembro que teve um vídeo muito famoso uns anos atrás, de uma galera andando na rua e perguntando pra pessoas quais mulheres eles admiravam, né? 3 mulheres que você admira. E aí o cara não conseguia citar 3 mulheres, né? E quando citava, eram só ou mulheres da música, ou modelos, ou pessoas que eram conhecidas por ser bonitas, né? E tinha muito pouco pessoas que conseguiam falar motivos para admirar mulheres, né? Eu vi esse vídeo daqui e ele me pegou bastante, assim. Eu vi uma parte dele e aí guardei pra ouvir o resto com vocês. É longo, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Eu vou interromper um pouco, tá? Então. Ah, interrompo no vídeo? Sim, interrompo, porque senão vira um monólogo da mina. E aí, seria mais fácil mandar vocês irem assistir o vídeo dela. Mas a Mika Ayer tem um conteúdo muito legal. Recomendo vocês seguirem aqui, ó. Mika Ayer, tá? E vamos embora ouvir isso daqui. Admirem mulheres, né, que nos vejam para além de um objeto sexual, mas ao mesmo tempo não queremos que homens sejam amigáveis com mulheres, não queremos que homens tenham amigas mulheres. Eu assisti a Adolescência tendo em mente que eu não faria um vídeo sobre a série porque eu odeio falar de tópicos que tá todo mundo falando. Eu sempre acho que eu nunca tenho nada de novo para acrescentar na discussão. Porém, tem uma passagem na série que me lembrou um tópico que constantemente eu entro em conflito na minha cabeça. E hoje apareceu para mim um vídeo da Isa, que eu não sei o sobrenome dela, mas vocês conhecem aqui do TikTok. É aquela menina que mora na Irlanda. Eu vou deixar o arroba dela na descrição. Enfim, mas era um vídeo onde ela contava que o namorado dela tá morando com a melhor amiga dela, ambos no mesmo apartamento em Dublin, enquanto ela estava aqui no Brasil. E eu acho que vocês podem imaginar como é que estava a sessão de comentários desse vídeo. Então eu decidi trazer uma reflexão pra cá. Eu tô gravando isso exatos 1h28 da manhã, pra vocês terem noção que eu realmente não pretendia falar do assunto. Antes eu queria deixar claro que esse é o tipo de assunto que eu acho que tinha que ser debatido com os homens. Porém, o meu conteúdo é voltado para mulheres. A maioria dos meus seguidores são mulheres. Então por isso eu estou trazendo a pauta para nós, meninas mulheres. O terceiro episódio de Adolescência é uma sessão do Jamie, que é o protagonista da série. Ele tem 13 anos e ele é acusado de matar uma menina, né, uma colega da escola, mas enfim, é uma sessão do Jamie com uma psicóloga. E ela quer entender a visão do Jamie sobre masculinidade. Então ela começa a perguntar do pai dele, né, da família dele. E lá pras tantas, ela pergunta pro Jamie se o pai dele é amigável com mulheres. E ele rapidamente responde que não, que o pai dele ama a mãe dele, como se uma coisa impedisse outra, que é o pensamento de muita gente. E a psicóloga fala que ok, mas que a pergunta dela não era se ele amava ou não a mãe, e sim se ele tinha amigas mulheres. E aí o Jamie fala que não, que todos os amigos do pai são homens. E aí fica aquele silêncio e em seguida o Jamie pergunta por quê? Isso é um problema, né? Isso é algo ruim? Eu acho curioso como todo ano, no Dia da Mulher, a gente sempre vê posts falando sobre como homens não admiram mulheres, como homens só admiram e idolatram outros homens. Mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres que compartilham, né, que curtem esses posts, que falam sobre machismo e masculinidade tóxica, são as pessoas que têm o discurso de mas meu namorado não vai ter amiga mulher, porque ele vai sair com uma amiga se ele tem a namorada. Ou então, o clássico, ele pode até ter amiga, mas a melhor amiga sou eu. Eu acho que eu não preciso dizer que não ter amizade com mulheres, né, que só ter amizade com homens, é uma red flag. Porque, sinceramente, eu acredito que todo mundo saiba disso. A questão é que muitas pessoas decidem ignorar. Dos relacionamentos que eu acompanhei, os namorados se mostraram mais... Só para aqui, ó. O Gedé Capixaba, burro, falando merda no chat, tá? Gedé Capixaba, os próprios criadores da série falaram mais de uma vez de que a série não é inspirada em nenhum caso real. O cara se inspirou em vários casos de facada que tiveram nos Estados Unidos e o Gedé Capixaba tá fazendo divulgação de fake news. Tomou um silenciado por 24 horas aqui, porque a gente não gosta de gente mentirosa. O criador da série falou que ele leu uma notícia sobre um esfaqueamento. Depois de alguns dias, leu uma outra notícia e depois ele pegou uma notícia que falava sobre o aumento de números de casos de esfaqueamento no Reino Unido, que realmente cresceu muito nos últimos anos. Então, apesar da sua bolinha em céu, Red Pill, querer fazer que essa fake news aí de que, meu Deus, trocaram a cor e tal, não existiu esse caso na vida real. Então, pare de ser mentiroso, pare de passar vergonha na internet com suas mentiras. Dito isso, eu acho que isso que a Mika fala é muito importante. A gente tem um problema muito grande de tratar a mulher, né, ou homens também, como se não fossem objetos sexuais. Isso é uma parada que a gente faz desde muito novo, tá? Desde muito novo. Então, o que isso quer dizer? Você separa meninos de meninas, você não deixa meninos e meninas conversarem, não frequentam o mesmo lugar, não frequentam as mesmas conversas, você tem essa segregação de papos, e isso faz com que a gente finja que existem dois universos completamente à partes, né? As mulheres são de Marte, os homens são de Vênus, né? Essa coisa que é uma falta de conexão, como se fossem pessoas que estão completamente à parte, são pessoas que querem coisas completamente diferentes e pensam de maneiras maquiavélicas e de maneiras sombrias e tudo mais.
E ao você conversar com mulheres, ao você ter relacionamentos de amizade com mulheres, você ter círculos de amizade com mulheres, você começa a entender que elas compartilham de muitas dores muito parecidas com a gente. Muitas dúvidas, muitos anseios, muitas dificuldades, muitas inseguranças. E isso é uma maneira como a gente se conecta socialmente. Então aqui, ó. Coed, mas homem e mulher foram feitas para se relacionarem sexualmente, é a natureza. Então, Natan, seguindo pelo seu princípio, não existiria relacionamento sério, né? Porque você foi feito pela natureza e você saía aí transando com qualquer mulher. Então, se você acha que é a natureza falou que você deveria cagar no meio do mato. A natureza não inventou a privada. A natureza não inventou... Pô, o cara ainda spamou a mensagem. Pô, chato. Ou não bastasse ser chato, tem que spamar, né, bicho? Porra. Mas assim, ó, a natureza, ela não inventou o garfo e faca. A natureza, ela não inventou o prato. A natureza não inventou a privada, a natureza não inventou... Você acha que a natureza inventou isso daqui, ó? Onde é que tem a natureza isso aqui, ó? Onde é que a natureza... Me fala aqui, ó. Onde é que isso aqui tem no meio do mato? Tá bom? Onde é que tem a natureza no meio do mato? Isso aqui, ó. Onde é que tem isso aqui no meio do mato? Um chat. Uma live, essa câmera. Não existe, porra. Então, assim, a natureza não inventou muitas coisas nas nossas relações sociais, nas nossas dinâmicas sociais. E isso a gente não consegue lidar, né? Porque, assim, essa questão de amizade, essa questão de você saber lidar, de você saber entender o outro lado, é o que vai gerando esse vale que tem nas relações entre homem e mulher. Porque isso gera um vale muito grande, né? Isso gera uma diferença de você não entender o que tá rolando do outro lado, você não tá entendendo nenhum... né? Sabe que a natureza não inventou o Natal, né? Mas tu vai ficar esperando o teu Papai Noel vir... Tá doido pra enfiar a mão no saco do Papai Noel, filha da puta, né? Porra. Ah, a natureza não inventou isso. Ah, se fuder, porra. Mais desrespeitosos, mais merdas, melhor dizendo, né? Vamos usar aqui o português claro. Foram justamente os caras que não tinham amigas mulheres. E quando eu falo amigas mulheres, eu tô falando de amizade mesmo, de parceria, de você mandar uma mensagem pra pessoa, de você se preocupar com a pessoa. E vice-versa, obviamente. Não é aquela coisa de estar no rolê, né? Tá na festa, encontro e cumprimento. Da mesma forma que teve uma vez que tava eu, minhas amigas e um cara que só tem amizade com homem. E toda hora ele usava os termos puta e piranha. Só que eu percebi que ele não tava falando da maldade, né? Com o intuito de xingar ninguém. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, mas o que é puta pra você? E eu lembro que ele respondeu: não, pô, ela só pega geral, ela só é piranha, mas não tem problema. E é isso, pra ele, esses termos já são banais, não tem a mesma carga que tem pra mim, por exemplo. E muito disso é porque, muito provavelmente, é assim que ele fala com os amigos dele. Porém, eu tenho quase certeza que ele não falaria assim na frente de amigas mulheres, se ele tivesse, obviamente. Tanto é que, quando acabou essa conversa, eu lembro que eu falei com uma amiga minha de como os nossos amigos me acostumaram mal. Porque eu fiquei chocada da forma pejorativa que ele falava sobre mulheres. Há muito tempo eu não vi uma pessoa falar daquela forma. Isso é uma coisa que a série mostra pra gente. Se a única referência feminina que um cara tem é a mãe, a irmã e mulheres que ele tem interesse romântico ou sexual, então ele vai crescer aprendendo que essas são as únicas caixinhas que as mulheres se encaixam. Ou pior, que esses são os únicos tipos de mulheres que merecem respeito, que merecem atenção. E falando super na boa, o que vocês acham que pode acontecer se um dia vocês deixarem de estar na caixinha de interesse romântico, né, de namorada? E você pode virar pra mim e falar: ah, mas é justamente por homens aprenderem a ver mulheres apenas como objetos sexuais que eu não confio. Porque eu acho que todo mundo concorda que se você não deixa seu namorado ter amizade com o sexo oposto, é porque você não confia nele. Sempre bom lembrar que se um não quer, dois não fazem. Mas eu acho que usar a cartada da insegurança é tão fácil. Eu não preciso falar pra você que é uma insegurança, é óbvio que é uma insegurança, você sabe disso. Mas eu acho que vale refletir o porquê disso. Para além dos fatores pessoais de cada um, e considerando que nesse perfil falando sobre filmes, falando da minha experiência como uma pessoa que nasceu no ano 2000 e cresceu vendo chick flick, eu aprendi em filmes como When Harry Met Sally e Amizade Colorida que a amizade entre homem e mulher é um mito. Eventualmente não só vocês vão transar, como também vão se apaixonar. Eu aprendi com séries como One Tree Hill e Gossip Girl que a minha melhor amiga vai me trair e ficar com meu namorado. Afinal, homens, né, relacionamentos românticos sempre estarão à frente de qualquer amizade. Principalmente a amizade feminina. Claro, se uma amiga minha faria isso comigo, que dirá a amiga do meu namorado, né? Que dirá uma garota que não me deve nada. Até porque se tem algo que essas obras me ensinaram é que no final do dia estamos todas nós competindo por atenção masculina. Como assim a amiga do meu namorado poderia querer ser minha amiga? Isso não é nenhuma possibilidade, gente. Ela é automaticamente a minha rival, é óbvio. E o principal, eu aprendi com praticamente todos os filmes e séries que eu assistia que eu só seria feliz e completa quando eu encontrasse um parceiro. Então é lógico que tem que fazer de tudo pra esse relacionamento dar certo, ou mais importante que isso, né? Pra manter esse relacionamento. E não vamos ser hipócritas aqui. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu quero ser a melhor amiga do meu namorado, eu já tive amigos que deram em cima de mim, né, que chegaram em mim. Assim como tenho amigas que tinham implicância com a amizade do namorado, foi só de terminarem que o cara foi lá ficar com a garota. Então assim, o mundo não é cor-de-rosa. Vai ter gente que vai te respeitar o seu relacionamento, isso homem ou mulher. Agora, eu preciso aprender a separar o que é desrespeito e o que é insegurança. No final do dia, não tem nada
absolutamente nada que a gente possa fazer pra impedir que a gente leve um chifre. Se o teu bofe quiser te trair, ele vai, estando com a amiga no apartamento em Dublin ou trancafiado contigo dentro da tua casa. Se ele quiser pegar quem quer que seja quando vocês terminarem, ou até mesmo durante o relacionamento, ele vai. Eu não sei por que brasileiro tem essa tara no tópico traição. Eu juro que era um assunto que eu gostaria muito de estudar. Se alguém souber algum livro, algum artigo acadêmico, por favor, me recomenda. Na verdade, eu acho que a gente pode falar que é uma questão latina, porque se a gente for olhar, tem o estereótipo, né, da latina ciumenta, da latina possessiva, latina louca. Mas assim, eu acho bizarro como a gente normaliza os ciúmes. Como se isso fosse impedir alguma coisa. E eu falo com todo o respeito do mundo, mas é coisa de fubanga jogar as suas inseguranças em terceiros. E assim, tem uma parada que ela toca, e acho que também tem uma falta de intersecções de espaços masculino e feminino, né? Isso vem muito com essas questões de gênero que a gente tem. Então, o cara falou aqui nos comentários, que eu acho muito bom, que é, pô, mas também as mulheres não colam no futebol, como é que a gente vai trocar ideias com elas? Que eu acho que é, pô, excelente comentário, viu, parceiro? Me pegou um pouco, né? O quanto que a mina não. Pô, vocês também não colam no com Palmeiras e Criciúma. Como é que eu vou poder trocar ideia com vocês, filha da puta? Cola no esquenta da Mancha Verde. Caralho. Uma parada que ajuda muito nas relações masculina e feminina é quando você tem esse ambiente comum, né? Então você tá no ambiente de trabalho. Isso ajuda muito as pessoas de você ter intersecções em conversas com pessoas de sexo diferente, né? Então, quando você tem que sentar numa mesa do trabalho e conversar, tu aprende coisas novas sobre o mundo. Então, mas mesmo assim, mesmo no ambiente de trabalho, já trabalhei em lugares onde os homens almoçavam de um jeito, de um lugar, e as minas nos outros. Essa conversa aqui, que a pergunta que o querido do Rafael Garcês mandou é boa. Vamos fazer um teste rápido de empatia. Quantos homens sabem que a mulher não usa papel higiênico só pra limpar a bunda? Isso, cara, é foda, porque assim, você vai falar de uma parada que a galera não entende o mundo feminino porque não tem conexão, entendeu? Você vai perguntar pra muitos caras, tem muitos caras que namoram mulheres que não sabem como funciona um ciclo menstrual, não sabem o que é uma TPM. Vai perguntar pro cara, o cara não sabe, por exemplo, pô, sem brincadeira, eu fiz conteúdos sobre sexualidade, né? Eu dei aulas de sexualidade no YouTube por muito tempo. Tem gente que não sabe que tem a diferença do buraco que a mulher faz xixi e do buraco que você penetra. Sabia disso? Tem cara que não tem ideia disso, que não faz ideia que é uma diferença, que é um buraco diferente. Ele acha que é o mesmo buraco. Então, isso sem falar de coisas da vida, de conversas. E acho que quando você é meio que obrigado, e isso é um bagulho que funciona muito, assim, pelo menos pra mim, no ambiente acadêmico da faculdade, ajudava muito. A gente ia pro bar. Então a gente era meio que sentava com uma mesa de 10 pessoas, 5 caras e 5 minas, e começava a conversar. E aos poucos você ia, tipo, com a mulher falando que tava passando no relacionamento, ia falando, ia tendo ideia. Ai, tem sempre o lerdão, né? Meter o papo. Mas são raras mulheres que têm como conversar, principalmente na comunidade. A maioria não vai nem tentar ter conversas mais profundas contigo. Pronto. É isso, né? O problema é que mulher não sabe, não tem assunto pra conversar. Só você é um intelectual. Só você tá de Gloob, 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 gloob. no Nietzsche. É só você. Mulher não sabe falar, né? Nossa. Porque você vai colar na comunidade que o cara tá falando do Corinthians e do Oruan, aí é papo, né? O filha da puta, né? Só os eruditos. Tomar no cu, mano. Ô, gente, sem hipocrisia, né? Vamos tentar não ser hipócrita? E assim, não tô falando que não vai ter amiga sua que você vai querer ficar. Óbvio que você vai querer ficar, ter atração. Ninguém quer comer uma inimiga, sabe? Você quer ficar com a sua amiga. Você quer ter relacionamento com pessoas que você tem boas relações e tudo mais. Mas muitos caras sequer conseguem conversar com mulheres, conseguem ter relações com mulheres, conseguem desenrolar com mulher. Não, dá pra reconhecer o incel, porra. Tu vê assim, você vê o Red Pill, o cara faz questão de levantar o cartaz, sou o Red Pill, né? O intelectual. Você tá assistindo Solo Leveling? Né? É foda, né? E aí, o que você prefere? Shippuden ou Narutinho? É o Sócrates moderno, filha da puta, né?